Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer um estudo à luz da doutrina espírita e é com muita satisfação que hoje iremos tratar do tema Na Senda Escabrosa, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Eu trouxe para fazer a abertura o livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino, né? Para a gente poder começar com um texto, uma leitura, e em seguida a nossa prece, para que possamos começar efetivamente nossa reflexão. Na casa do Pai há muitas moradas. Está em João capítulo 14, versículo 2. A casa de Deus é o infinito e também a alma humana. Teresa d'Ávila, com base em experiências pessoais, falava das moradas interiores referindo-se exatamente às regiões da alma. Aqueles que meditam sabem o quanto é importante essa experiência. Aliás, a sabedoria resulta do autoconhecimento. Você pode visitar ou habitar moradas superiores. E existem as moradas que são mundos situados no cosmos e existem moradas que representam níveis de consciência. Sim, há muitas moradas na casa do Pai, né? Não só aquelas de caráter físico, planetas, orbes, vários astros que são possíveis da gente entender que lá temos mundos, sejam eles primitivos, sejam eles de expiação e provas, ditosos, de regeneração, ditosos ou mundos que já estão numa situação bem melhor que todos nós aqui, né? Enfim, mas além desses mundos físicos, também há os mundos dos planos de consciência, ou seja, aonde nossa mente está, o que nós estamos manipulando da nossa matéria mental e o que nós vamos sintonizar com as nossas manipulações mentais, com essa manipulação dentro do nosso nível de capacidade de manipular do fluido cósmico universal que assim nos é permitido. E aí, em sintonia com outros irmãos, criar a psicosfera onde nós estaremos morando, que será também, de certa forma, uma habitação. Seja ela uma região talvez de luz, ou seja ela talvez uma região umbralina, mas fruto da nossa criação mental também. Feita essa leitura inicial, convido a todos que estiverem conosco para unir os pensamentos, agradecer a presença sempre constante, sempre contínua e com amor, com caridade, com infinita bondade, dessa espiritualidade de luz que nos ampara, nos acolhe, do Mestre Jesus, e a presença sempre, a presença de Deus em nossos corações, em nossa alma, em nossa mente. Que possamos estar com Ele e sentir, deixar nosso coração aberto para perceber essas emanações de paz, de alegria e de amor. Muito obrigado à espiritualidade que nos protege, que nos acolhe, que chega agora por meio desse vídeo aos lares, para que ela possa receber também esse carinho, essas preces, essas manifestações de gratidão, de louvor a Deus e também os nossos pedidos, para que nossos lares, nossas casas espíritas, ou nos locais que tanto necessitam, possam receber essas luminosidades de amor e paz, dessa espiritualidade sublime de luz. Que possamos, assim, criar um ambiente adequado para também estarmos em sintonia e poder perceber a presença de Jesus conosco. Somente estando com Jesus poderemos perceber e sentir um pouquinho mais do que é ter Deus em nosso coração, porque Ele está em nós, vê a nós, percebe a nós, conhece a nós muito mais do que nós mesmos, mas precisamos também senti-lo, precisamos perceber que estamos mergulhados no seu fluido cósmico universal, no seu hálito divino, no qual nós temos a oportunidade de cocriar,
de desenvolver, de criar e de ser partícipe também dessa obra da criação. Obrigado, Divino Mestre Jesus, e obrigado, Deus, que assim seja. Feita essa prece inicial, estou com o texto aqui à minha frente também, e vou fazer algumas leituras, alguns comentários, porque realmente é uma passagem de Emmanuel muito interessante. Na senda escabrosa, ele começa trazendo para a gente um texto, uma frase melhor, que está do apóstolo Paulo, que estaria em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: nunca te deixarei, nem te desampararei. Certamente, lembrando das palavras de Jesus, né? E lembrando daquilo que é Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Mas vamos passar ao texto, o que Emmanuel nos traz na colocação. Ele começa assim: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Se nós tomarmos a cada letra aqui, a cada palavra, a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, tá? Na subida pedregosa da ascensão, ou seja, já começa dando o tom dizendo que se eu estou numa subida, ou seja, numa condição ainda pedregosa, com dificuldade, pelas nossas condições ainda de espíritos imperfeitos, precisamos passar por expiações e provas, certo? Ou seja, nessa subida, nessa ascensão, nós não... o que coloca Deus para a gente é que não devemos somente nos preocupar com a vida física. E ele continua: muito mais do que o pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do corpo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Bom, então o que nós temos até agora do que Emmanuel está trazendo para a gente? Nós temos o alimento físico, esse que nos dá sustentação corporal, esse que dá sustentação para a nossa saúde, mas ele traça um paralelo com o alimento espiritual. Ou seja, de que nós temos não só que cuidar do corpo físico, que cuidar das necessidades físicas, que cuidar do trabalho, que cuidar também dos ganhos, dos bens, do estudo, de tantas coisas ligadas necessariamente ao corpo físico, que não talvez transitem só pelo cuidado pelo corpo, mas ele ressalta a questão da necessidade de termos também uma atenção à alimentação espiritual. E essa atenção espiritual é importante a gente pensar o seguinte: mas o que seria esse alimento, esse pão do corpo físico? Sim, seria os alimentos que nós ingerimos, aqueles que vão ajudar a sustentação do nosso corpo, aqueles que vão prover os elementos energéticos, as vitaminas, enfim, tudo aquilo que vai ser necessário para o nosso corpo físico. E isso também podemos estender a esse pão do corpo físico, né? Ou seja, esse alimento físico também, dos nossos cuidados com o corpo físico, ou das coisas físicas com as quais nós nos preocupamos, tá? Como eu acabei de falar. Mas e desse outro lado da alimentação espiritual? Como é que nós alimentamos o espírito? Nós não preparamos sopinha, nós não preparamos comida para o corpo espiritual, na nossa condição que nós estamos aqui. O que nós precisamos fazer? A alimentação do espírito, ela tem que tratar justamente dos pontos que foram colocados aqui. Porque enquanto as células fisiológicas do nosso corpo precisam de alimento e reclamam, olha só o que ele cita aqui, sofrem fome e reclamam da sopa comum, nós temos outras questões que não são as células físicas, mas são questões ligadas às necessidades, desejos, impulsos, emoções da alma,
que provocam, às vezes, aflições desmedidas, exigindo alimentação espiritual. Então, se para o meu corpo físico, para o meu corpo, para atender as células, eu preciso de uma alimentação física, o que será que atende, talvez, esses impulsos da alma? Esses momentos em que, por vezes, nos trazem aflições desmedidas. Essas questões que permeiam por necessidades, como ele está colocando, desejos, coisas que estão ainda dentro de um processo, às vezes, da vaidade, do nosso orgulho, ou seja, que o nosso espírito ainda não consegue trabalhar, mas nos causa aflição, talvez. O que nós precisamos com isso? Tá? E aí a gente começa a refletir no seguinte: se nós temos, por exemplo, alguma aflição decorrente, por exemplo, do orgulho, o meu orgulho foi ferido, estou numa situação crítica, eu preciso trabalhar essa questão da minha aflição, mas aconteceu, eu estou tendo uma aflição decorrente de algo que mexeu com o meu brio, com o meu orgulho. Então, qual seria esse alimento espiritual que nós precisamos tratar? Do físico já conhecemos, mas e do espírito? Aí é que vem a reflexão importante que Emmanuel nos traz. Precisamos sim trabalhar isso que vai justamente chegar até esses recônditos da alma que nós precisamos cuidar. E nós sabemos como é que nós temos que dar essa alimentação para o espírito para atender essas questões de aflição ou várias outras questões que afetam o nosso espírito, que, diferente do corpo que possui alguns anos de vida, mas sim um espírito milenar que já traz de tantas outras encarnações, traz desejos, traz vícios, traz muitas ainda imperfeições que precisam ser lapidadas e precisam ser tratadas, certo? Então, primeira coisa que nós temos que tratar por espírito, certo? Nós temos que começar a tentar buscar o nosso autoconhecimento. O que está nos levando a essas aflições? O que está fazendo com que nós tenhamos essas reações que estão nos trazendo desconforto, estão provocando emoções na nossa alma? Certamente, são fatos que estão entrando de alguma maneira em atrito com as nossas imperfeições, que precisam ser buriladas, tá? Que precisam ser lapidadas. Tá? Enquanto que nós cuidamos do corpo físico, agora aqui estamos precisando trabalhar o nosso espírito, a nossa percepção das coisas. A diferença é que, como eu já disse, enquanto o corpo físico é um corpo que nós, dentro dessa linha de encarnação que nós estamos agora, já conhecemos teoricamente muito bem, não sabemos das surpresas do dia de amanhã que ele vai nos trazer, decorrente das nossas condições genéticas, doenças que estaremos talvez suscetíveis a passar por elas, mas conhecemos bem esse corpo. Mas é um corpo que tem poucos anos. Quando eu trato do espírito, eu estou falando de algo de milênios. Eu tenho possivelmente imperfeições que eu trago de 3, 4 encarnações, 5 encarnações, e que eu não consegui me acertar ainda. Eu tenho algumas imperfeições, talvez ligadas à inveja, ao orgulho, à vaidade, dos quais eu tive várias oportunidades de tentar resgatar esses problemas, essas dificuldades, mas ainda não consegui. E aí eu preciso da reencarnação para vivenciar situações, para que essas situações me sirvam como talvez expiações ou como provas que vão mexer justamente com a minha condição do meu espírito, da minha alma, vão nos trazer impulsos, como está dizendo, vão nos trazer aflições, vão nos trazer situações, mas vão nos servir para justamente nos permitir que nós lapidemos essas arestas que nós temos que precisam ser ajustadas. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando pensamos no corpo, ou seja, no alimento para o espírito, é buscar o autoconhecimento. O que está sendo falha em mim? Quais são as imperfeições que eu ainda tenho que eu preciso ajustar? Lembrando Santo Agostinho, naquela pergunta do Livro dos Espíritos, do qual ele sugere fazer o que ele fazia antes de dormir para tentar melhorar, que ele à noite, antes de deitar, ele fazia uma reflexão do que ele havia feito,
se ele havia magoado alguém, se alguma coisa poderia ter feito melhor. Sim, começar a entender o que nós fazemos que vai nos trazer algo de melhor, ou vai nos fazer perceber que estaremos nos sentindo melhor. E muitas vezes não percebemos o que vai nos fazer melhor, às vezes está lá no caminho do perdão. Quando se perdoa alguém, por exemplo, você se sente aliviado. E às vezes é um perdão que passamos por várias encarnações e não trabalhamos ele, mas precisamos trabalhar esse perdão. Às vezes, outras questões que precisam ser trabalhadas também, ela, às vezes, pela questão de uma expiação, de uma prova, fica evidente, nós percebemos isso. Então, quem sabe, às vezes, quando nós formos deitar, pensemos assim, poxa, não é o perdão, mas eu poderia ter tido o momento de fazer uma caridade para alguém nesse dia e não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu estava, talvez, mais preocupado com o meu orgulho, com a vaidade. Não, eu vou ajudar fulano, vou me expor. Vou expor a minha pessoa, talvez, para fazer alguma coisa publicamente. Será que isso é adequado? Será que isso é... Mas será que quando eu deito no travesseiro eu fico tranquilo? Deixei de ajudar alguém para não me expor, por exemplo? Estou pegando aqui exemplos lúdicos, tá? Então, a gente começa o alimento do espírito pelo autoconhecimento, tá? Esse alimento do espírito começa, nós entendemos as nossas falhas. E aí sim, nós começamos a prover o alimento do espírito com observação adequada do que precisamos fazer. E um dos alimentos bem interessantes que podemos assim citar, ou então um dos recursos que nós temos, é a prece. A prece nos permite, por exemplo, entrar numa sintonia com a espiritualidade, que esteja numa condição melhor. Até mesmo entrar em sintonia com o Divino Mestre Jesus, poder sentir a sua presença. Poder também dedicar o nosso pensamento, elevar nosso pensamento e tentar alcançar o Pai, sentir um pouco disso, sentir um pouco desse amor infinito e eterno que nós estamos mergulhados e não damos espaço. Então, aqui nós já temos várias coisas que podemos tratar como o pão do Espírito, tá? Precisamos entender um pouquinho, tentar nos conhecer, entender as nossas falhas e tentar trabalhar as nossas falhas. No momento em que estivermos trabalhando as nossas falhas, naturalmente nós estaremos começando uma condição de tratar de dar o alimento ao espírito que está agitado, que está numa condição tensa, nervosa, irritado. Mas quando você dá o alimento do espírito, da mesma forma como as células do corpo vão se acalmar, porque já receberam a energia suficiente que precisavam, não vão nos gerar informações de agonia, de necessidade, de fome, de sede, enfim, já vão estar numa condição mais confortável. Também, quando nós praticarmos o bem, praticarmos a caridade, procurarmos a prece e procurarmos nos melhorar, aí sim, nós estaremos entrando numa situação em que estaremos dando alimento ao espírito, à nossa alma, e nos sentiremos aliviados, acredite. Sentiremos muito mais aliviados pela prática do amor, pela prática da caridade. Emmanuel continua o texto falando aqui assim, para a gente não perder, já estamos avançando no tempo. As energias parecem esgotar... pulei uma frase aqui. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. Isso é verdade, né? Às vezes a gente está descansado, dormimos horas, mas a gente se sente cansado. Parece que a gente não dormiu à noite. Deitamos 5 minutos, mas nossa condição espiritual de estresse é tão grande que parece que não descansamos. Tá? Então há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Quantos não passamos por isso? Em que às vezes nós estamos numa situação em que, ao contrário do que poderia ser, né? Eu poderia, não, poxa, eu estou alimentado, já me alimentei, já estou com 8 horas de sono no mínimo, estou descansado, não tem, mas eu estou extremamente aborrecido, chateado com uma situação. Aquele irmão, um exemplo lúdico,
me ofendeu de maneira absurda. Eu não esperava isso. Que decepção, que tristeza, como ele pôde fazer isso comigo? E a gente, como diz aqui, a energia acaba se esgotando e a esperança parece que retrai. E Emmanuel continua aqui: instala-se a sombra, porque parece que você perde a energia, perde a vontade de ir adiante. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E quantos não passamos por isso, né? Muitas vezes passamos por uma situação de que as coisas estão tão aborrecidas que não adianta, estão tão tristes para nós ali. Todos nós, em algum momento de tensão, às vezes passamos por isso. E pode estar o dia lindo, maravilhoso lá fora, que, como ele está dizendo aqui, parece que a noite espessa nos envolve. E qual acontece a natureza? Sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações, da nossa ansiedade, da nossa tensão. Nada que esteja em volta, um jardim florido, uma família às vezes acolhendo, e a gente consegue às vezes levantar. Muitos que passam por processos às vezes depressivos, processos de alguns traumas que entram no aspecto psicológico, entram nos aspectos que, enfim, tem aquele trânsito pela alma, né? Que a gente percebe que não é só uma questão patológica, mas uma questão que atinge efetivamente diretamente o espírito ali. Nós percebemos que, nesse caso, acaba a gente ficando numa situação velada ali nessas inquietações. Mas aí vem Emmanuel mudar a frequência daquilo que ele está falando para a gente, ou seja, nos dá o exemplo da situação e ele agora vem dizer para a gente, nos dá o afago que precisamos, né? O todo misericordioso, contudo, ou seja, a par de toda a situação que nós possamos estar vivenciando, a par de todas as dificuldades, tá? O todo misericordioso, contudo, ainda aí, ou seja, ainda nos momentos críticos, embora muitos pensem que, nossa, eu estou sozinho, ninguém está me apoiando, ninguém percebe a minha dor, ninguém está percebendo o que está acontecendo comigo. Contudo, ainda não nos deixa completamente relegados às trevas de nossas indecisões e desapontamentos. Assim, como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. E ele completa aqui: nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que em toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Daqui, Emmanuel nos traz aquela mensagem maravilhosa que não estamos sozinhos. Então, irmão, irmã, se você está numa situação crítica, uma situação em que parece que o chão lhe salta aos pés, ou às vezes numa situação crítica da qual parece que não há mais solução para nada. Infelizmente, alguns casos em que as pessoas chegam a pensar soluções críticas de autoflagelo ou até de autodestruição, que são situações assim, eu diria que são extremistas dentro de um ponto de vista da saúde, da vida, do dom da vida que nós recebemos, da alegria de poder viver, dessa centelha da vida nesse corpo físico, do qual centenas de milhares de espíritos estão esperando uma vaga para poder encarnar. E nós aqui estamos
uma oportunidade maravilhosa nessa escola da vida, onde a expiação e prova nos ajuda a crescer. Então, irmão, irmã, você que nesse momento, que por acaso abriu esse vídeo, começou a escutar isso, que está passando por uma situação complicada, às vezes com o familiar, seja o esposo, com a esposa, com o filho, muitas vezes difícil, fases, por exemplo, críticas de doença, filhos que vieram numa encarnação portando dificuldades ou limitações diferenciadas, que às vezes podem fazer com que os pais se sintam eles estejam numa condição aparentemente indiferente aos pais. Quantos às vezes não sofrem com isso? Quantos aqueles que na adolescência sofrem com filhos passando por situações de agonia, envolvido com vícios, envolvido com orgulho, vaidade, drogas. E aí nos traz aquela agonia, o desespero, às vezes aquela sensação de, nossa, eu preciso que isso acabe, eu preciso que isso passe. O que Emmanuel está dizendo para a gente aqui, irmãos e irmãs, é que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila. Ele continua, não existe noite, não, ele está sendo enfático, categórico, não existe noite sem alvorecer. Tá? E antes que ele falou aqui, olha, não te deixarei nem te desampararei, promete a divindade, nem solidão, nem abandono. Aparentemente, nesse vídeo aqui, quem que vocês estão vendo ao meu lado? Praticamente ninguém, a não ser eu. Mas certamente eu tenho amigos aqui comigo agora. Todos nós estamos com alguns amigos do lado. Todos nós temos nossos anjos da guarda. Todos nós temos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos que concorreram conosco nesse processo, participaram conosco no processo da nossa reencarnação e estão sempre conectados conosco, buscando de alguma maneira que tenhamos, que alcancemos o sucesso nessa proposta que nós viemos nessa vida. E eles estão sempre ali, ó, nos intuindo, nos acompanhando, nos afagando. Calma. Nós muitas vezes não percebemos e não mergulhamos na agonia de problemas como esse que eu citei, problemas que às vezes podem até levar a situações críticas de pensar até em suicídio, quando na verdade nós temos várias mãos amigas. O que acontece é que às vezes numa situação tensa, o que nós fazemos? A raiva, a perda de esperança, que às vezes pelo véu das coisas materiais nos escurece, não percebemos que há algo a mais, além dessa vida que nós temos. Então nós precisamos sair dessa matéria mental escura que às vezes criamos em torno de nós mesmos, dessa baixa vibração, dessa baixa emissão de luz do nosso coração, do nosso espírito, tentar manipular um pouquinho no sentido da esperança. Será que existe alguma esperança? Sim, tem. E acreditem, se tivermos, por exemplo, vários obsessores ali, vários espíritos querendo que você realmente embarque numa situação degradante ou numa situação degradora, se você fizer uma prece sequer, mas do fundo do coração, do fundo da alma, pode ter certeza, todos esses irmãos de luz estarão, enquanto que tem esses irmãozinhos que infelizmente vão estar lá tentando te fazer com que você fique mais para baixo e talvez até te envolvam de uma situação, em alguns casos até em processo obsessivo, seja de obsessão simples, fascinação, certo? Ou subjugação, mas eles continuam, no caso uma obsessão até simples ou fascinação, fazem com que você não perceba soluções, acha que não tem nada mais o que fazer. Se uma prece sincera for feita nesse momento,
pedindo o amparo dos irmãos de luz, acreditem, uma mão vai vir aqui. Não fisicamente. Você talvez não vai sentir. Talvez até sinta, quem sabe? Dependendo das suas condições mediúnicas. Mas vai poder sentir algo ali tocar. E talvez esse toque pode ser uma sensação, uma percepção de calma, até quem sabe algo parecido como se fosse um passe te acalmando, te dando aquela paz, ou um afago no coração. Mas pode ter certeza, em meio a tantos espíritos, às vezes obsessores, que se aproveitam desses processos, se a gente nos der o alimento do espírito e da alma com a prece, necessariamente eles vão se afastar para dar espaço à luz, para dar espaço ao amor que vai estar vindo lá no fundo. E essas preces serão ouvidas. Estamos chegando agora, no período próximo do Carnaval, e o livro Das Fronteiras da Loucura, de Manuel, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tem uma passagem bastante interessante, que eu acho que vale a pena comentar, que em meio àquela loucura do Carnaval, em que Bezerra de Menezes estava com as suas equipes de espíritos tentando socorrer os necessitados, daqueles que caíram no vício, que desencarnaram, etc., eles estavam atentos às preces, às necessidades, e ouviram uma prece, saíram para atender uma prece sincera de uma mãezinha que estava pedindo pela filha que estava internada no manicômio. E a gente percebe, a prece chega. Não pensem que a gente está sozinho, ninguém vai nos alcançar. Diferente do deslocamento físico, a prece vai com a velocidade do espírito, vai com a intensidade do espírito e vai ser alcançada naqueles espíritos que vão vir ao nosso atendimento. E aí é onde nós percebemos, Deus não nos desampara. Envia, permite que esses espíritos venham até nós nos ajudar. Então, nessa senda escabrosa, que possamos utilizar o alimento físico, sim, é importante, estamos aqui encarnados, temos que alimentar o corpo físico, temos que trabalhar pelas nossas necessidades, temos que se enveredar pela senda da vida, do trabalho, da educação, do estudo, tudo isso, mas não nos podemos deixar o alimento do espírito, nos conhecer, dar esse alimento necessário ao autoconhecimento, a tratar e burilar por meio da prece, por meio de ações do bem, ações na caridade, fazer com que o nosso espírito se acalme, perceba que existe algo muito além disso que está nos encobrindo, que às vezes é o problema que nos faz, não deixa nos enxergar, mas que algo além e que transcende essa vida. E para encerrar, eu separei aqui a questão 963 do Livro dos Espíritos, onde fala assim, está lá no capítulo, na parte 4ª, capítulo 2º, das penas e gozos futuros. E está no item Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Kardec pergunta assim, 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Sim, quando nós estamos em agonia, no local, sozinho, etc., será que nós temos relevância? E aí os Espíritos respondem, Deus se ocupa com todos os seres que criou. Ele não fala aqui com um ser, outro, com alguns, todos os seres que criou. E os seres, mas bota só o ser humano. Todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam. É incrível, né? Para a gente poder pensar no micro e no macro. Deus criou todas as fontes de vida que nós sabemos, todos os seres que são criados. Deus se ocupa de todos. Tá? Nada para nada. Olha como é que é a resposta bem categórica. Nada. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então pode ter certeza, irmão, irmã, se nessa senda escabrosa a vida te atormenta, a vida nos atormenta, nós damos o pão físico para o corpo e ainda assim não conseguimos nos aliviar, busquemos a Deus,
busquemos a prece, busquemos nos conhecer no autoconhecimento e busquemos principalmente, sabe o que já falamos aqui, busquemos a prece sincera em Deus e na prática da caridade, no Evangelho praticado. Assim, só dessa maneira, nós poderemos, de alguma forma, sair dessa senda escabrosa, dar o alimento ao espírito e conseguir sair dos momentos mais difíceis. Pode ter certeza. Deus está conosco. E já que Deus está conosco, que possamos estar com Ele, que possamos estar com essa espiritualidade de luz, que possamos estar com os irmãos que nos envolvem, que estão agora aqui comigo, que estão com vocês aí nos seus lares, que estão com vocês nos centros, nas casas espíritas, que estão em todos os lugares. Não existe vácuo no espaço. Existe a presença sempre constante da criação divina de Deus. Que possamos fazer jus e estar ao lado de bons amigos espirituais, para com eles aprender, com eles receber os incentivos necessários para superarmos todas as nossas pressões e provas. E que possamos manipular de maneira adequada a nossa matéria mental, deixando de exalar a matéria fluídica ruim, impregnada dos nossos orgulhos, nossas vaidades, nossos erros, essa matéria escura, muitas vezes até fétida, mas que possamos liberar a luz e que essa luz alcance todos os nossos lares, nossas casas, para que possamos juntos elevar nossos pensamentos a Deus e assim, juntos criar uma sintonia adequada para um mundo de regeneração, onde o amor estará mais presente. Muito obrigado a todos, uma alegria estar aqui fazendo essas reflexões, que assim seja.